conselhos sobre vida espiritual. Bom, gente, pra começar, eu sempre vi aqueles vídeos das menininhas dando conselho, tipo... Ai, conselhos que eu te daria se a gente fosse melhores amigas. Conselhos que eu te daria se eu fosse sua irmã mais velha. Tipo, sabe esses vídeos? Então, hoje eu vim falar a mesma coisa, mas com um toque cristão, né? Um toque de Jesus, glória a Deus, amém. Então, gente, o primeiro conselho que eu gostaria de dar é: desafios são oportunidades disfarçadas. Bom, gente, às vezes você não quer passar por aquilo porque é muito difícil, tá sendo muito difícil você enfrentar aquela fase e você não quer passar mais por aquilo porque tá muito difícil e tal. Mas, gente, Deus, ele tem algo pra sua vida. Ele tem algo novo sempre pra sua vida. Então, ele quer que você passe, às vezes, por aquele processo muito doloroso, porque, às vezes, isso te faz aprender uma lição. Eu passei por um processo desses e eu aprendi muita coisa, tipo, valiosa, assim. E, bom, sempre que vai ter um desafio, às vezes você não vai querer, encarar, assim, de cabeça. Mas vai na fé, porque Deus, ele sempre vai ter algo novo pra sua vida. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção. Você não errou, não tem nada errado. A gente começou assim mesmo para você sentir só um pedacinho do que vai ser esse episódio aqui. Eu tô arrepiada, gente. A gente tem aqui a senhora Valentina, que tem no auge dos seus 12 anos. E ela com a rede social dela, que aliás eu te peço, por favor, que você siga. A gente vai deixar aí o arroba da Valentina, ela vai colocar já pra gente. Mas a Valen, ela tem mexido especialmente comigo já tem algum tempo, tá? Ela vai na praia, ela fala sobre modéstia ao vestir, 12 anos. Ela vai fazer o skincare dela, ela prega, ela ministra o evangelho, 12 anos. Ela é uma menina que ela não tem vergonha nenhuma de dizer que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela. Então, hoje eu tenho aqui comigo a Valentina. Valentina é filha da Suzana e sobrinha da Sarinha, que também já é figurinha carimbada aqui para vocês. Eu quero dar as boas-vindas para você, Valen. Eu quero te dizer que eu estava ansiosa por esse episódio. Eu queria muito te ouvir. E eu queria saber quem é que tá aqui comigo hoje. A Valentina, filha de quem? Sobrenome? Oi, eu sou a Valentina Luns, eu tenho 12 anos, sou filha da Suzana, que está aqui do meu lado, e eu sempre tento, né, pregar o evangelho nas minhas redes sociais, dando um jeitinho ali no dia a dia. Às vezes a pessoa vai ver um vídeo, acha que é só um vídeo de skincare, aí pá, tá lá o evangelho. E aí eu sempre tento trazer um pouquinho disso, né? Do meu jeito de implantar ali o Jesus, né? Que lindo. E Valen, você sempre foi assim? Comunicativa? Sempre, sabe, sem vergonha de expor a tua fé? Ah, eu sempre gostei de gravar vídeo, assim, mas eu não postava, né? E aí, no comecinho desse ano, quer dizer, no final do ano passado, a minha mãe deixou eu ter um Instagram, mas com uma condição, que tinha que falar sobre Jesus. E aí, eu sempre gostei muito disso e também eu procuro trazer Jesus porque eu quero que mais pessoas consigam ser alcançadas. Então, eu trago os meus vídeos do cotidiano, como eu falei, e eu vou dando meu jeito de implantar ali. Eu não vou dar conta. Mas eu gosto de falar bastante. Eu tenho mais facilidade para falar em frente da câmera do que com as pessoas que eu tô vendo. Tipo, falar em público eu não sou muito boa. Mas eu acho que eu tenho uma facilidade, assim, de me comunicar com a câmera através da internet. Você acha? Você tem muita facilidade. E você sabe que você faz a diferença na tua geração. Porque a gente tem tido conflitos geracionais. E você fazer o que você está fazendo, você está trazendo... você está num lugar que a gente não sabia. A gente não sabe, enquanto adulto, como alcançar. Ô, Su, sempre foi assim? Sempre foi bem expansiva, comunicativa, falou cedo, e tinha essa vontade, né, da rede social. Então, fez 12 anos, pediu de presente um Instagram. Eu falei, mas você vai dizer o quê no Instagram? Ela falou, eu queria falar de Jesus, eu vou fazer minhas coisas. Eu falei, então tá bom, se for para você falar de Jesus, tudo bem. E aí foi assim, foi uma surpresa, assim, até para mim, porque o assunto é dela
ela que escolhe, ela que fala. Depois que ela grava, ela me mostra para eu aprovar, né? Uma coisa ou outra, que às vezes tem coisa que eu vejo, que ela não tem anotado. Mas tá indo de um jeito que foi surpresa até para mim, assim. Não, é incrível. Jeito. Quando ela fala assim, segura. Daí ela vem com o conselho dela espiritual. E é muito lindo ver, Valen, como você tem sido fiel ao que o Senhor tem trazido pro seu coração. Porque eu acompanhei você nas férias e você falou uma coisa que eu já vou começar, assim, eu quero te ouvir a respeito, tá? Você falou do vestir-se de forma modesta, né? Uhum. O que você quer dizer com isso, pelo amor de Deus? Bom, é que a gente tá numa geração agora de meninas da minha idade que é uma geração que tá muito avançada, mas negativamente, né? Porque já tem hoje criança pequena. Uma vez eu vi um post no Instagram que era uma bebezinha de 3 anos e aí ela estava vestida como uma adulta, usando um cropped que mostrava o corpo e um short curto. Então, eu acho a nossa geração tá muito pra frente, né? E tem toda essa questão das roupas, do vestir, né? Que eu acho importante trazer isso pra alertar a nossa geração mesmo, né? Porque é tão importante que nós mulheres, que somos tão delicadas, né? Femininas, que nós temos que nos vestir bem modestas, com roupas que não mostrem nosso corpo, mas que mostrem que nós somos mulheres virtuosas. Meu Deus do céu. Senhor amado, fala Deus. É isso aí, Vale. Quem é tua referência? Com quem que você aprende a ser assim? Bom, na minha igreja tinha uma pastora do Ministério Infantil. Agora eu sou do Ministério dos Adolescentes, mas quando eu era do Ministério Infantil, tinha uma pastora que ela sempre pregava muito sobre isso, sobre roupas, né, do jeito de se vestir, que a nossa geração tá muito pra frente, né? E ela ensinava isso, que a gente tem que ser modesta pras meninas, né? E também eu tenho minha mãe em casa, que sempre me deu muitos bons exemplos, né? Por exemplo, eu nunca vi minha mãe sair com uma roupa indecente. Sempre ela tava ali me mostrando como era o certo de se vestir. Sempre ela se vestia muito modesta, muito feminina, ainda se veste, né? E eu fui aprendendo com ela também, fui desenvolvendo meu próprio estilo. E a gente sempre, quando eu vou comprar roupa, né, a gente avalia, assim, ela me ajuda a avaliar pra ver o que fica legal, o que não é tão legal, né? Então, a gente... Você tem uma rotina devocional? Como é que é teu dia a dia? Eu tento ao máximo fazer devocional todos os dias. É claro que tem dia que eu não consigo, porque, né, não sou perfeita, não sou Deus. Mas a minha rotina de devocional, geralmente eu leio minha Bíblia, oro. Eu tenho um caderno de orações que eu acho muito interessante, isso eu acho muito legal de se compartilhar, que nele eu escrevo várias coisas. Eu escrevo meus sonhos, pedidos de oração, orações por escrito, porque eu gosto muito de escrever também, né? E eu faço do meu jeito, assim. Eu também tenho um quarto de guerra, que é onde eu anoto pedidos de oração, tópicos como família, igreja, motivos de gratidão. Então, uma vez por semana, na minha rotina de devocional, eu pego esse caderno e eu oro por tudo que tá lá. Então, eu vou folheando as páginas uma a uma, assim, e aí eu vou orando por tudo. E aí, eu faço isso uma vez por semana, mas todos os dias no meu devocional eu leio a Bíblia. Às vezes eu faço mais uma página desse meu caderno. Eu tenho um plano de devocional também que eu sigo, que é muito legal. E eu gosto de variar, assim, o que eu faço no meu devocional. E você consegue se ver muito diferente das meninas da tua idade? Consigo. Agora eu estudo em escola cristã. Esse ano eu mudei para uma escola cristã que eu tava querendo muito. Mas até ano passado eu estudei em uma escola que não era cristã. Então eu tinha contato com todo tipo de meninas, né? E com essa geração que eu acabei de falar.
muitas amigas minhas já, né, não se vestiam legal quando a gente saía fora da escola, porque na escola tem que usar o uniforme, né? Mas quando a gente saía fora da escola, eu via o jeito que elas se vestiam. E aí, às vezes, eu chegava pra minha mãe e falava: nossa, mãe, você vê como ela se veste? Eu nunca me vestiria desse jeito. Então, eu acho muito importante ter uma amiga cristã num ciclo social, assim, né? Entre o seu grupinho de amigas, uma amiga cristã que vai estar sempre orientando e dando um bom exemplo, né? Uma boa pessoa ali pra você estar se inspirando. Não, e o mais legal é que você faz isso naturalmente, porque você cuida ali da tua pele, você é toda feminina, que isso é muito importante a gente reforçar, né? Crente não tem que ser bagaceira, crente tem que se cuidar, né? A gente tem que... eu acho que um dos grandes privilégios que Deus nos deu foi o fato de nascer mulher, né, Matheus? Me desculpa aí, tá? Mas a gente pode arrumar cabelo, a gente pode, né, fazer maquiagem. E você faz isso com muito cuidado, assim, com muito critério. Aparentemente, você é uma menina muito disciplinada. Sim, eu valorizo muito isso. Eu adoro ter nascido menina. Acho que se eu pudesse escolher, eu teria mesmo. Eu gosto muito de ser menina, sabe? O meu irmão, eu vejo ele assim, quando a gente vai se arrumar, por exemplo, pra sair, ele só coloca uma roupa, penteia o cabelo e tá pronto. Eu não, eu gosto de me produzir. É o Benjamin, gente, que é o filho da Su também. É o Antônio. É o Antônio. Quem é o Benjamin? É da Sarinha. O Ben é da Sarinha, é o sobrinho, e o Antônio e a Valen da Suzana. É que mistura tudo, né? Mas é quase a mesma coisa. Gente. É porque a gente filho meu parecido, também. Benjamin né? é filho meu também. Ai, que benção. E aí, quando a gente vai se arrumar, ele faz isso, né? Um processo muito rápido. Mas eu gosto de escolher minha roupa, fazer a maquiagem, fazer o cabelo, botar os acessórios. E eu valorizo muito isso, porque realmente, igual você falou, é um privilégio a gente ter nascido meninas. Então, às vezes você vai ver algumas meninas que parecem meninos, né? Que não se cuidam, que usa roupa larga, que gosta de usar boné, assim, né? E eu não acho isso muito legal, né? Eu acho que menina tem que se valorizar mesmo, tem que se maquiar, assim, ser bem vaidosa. E eu tenho muito orgulho de ser vaidosa desse jeito que eu sou. Que lindo. Tem um outro tema que eu queria te ouvir. Eu vi o vídeo seu, eu fiquei em dúvida entre esse, né, o conselho, ou esse vídeo que eu amei também, que é sobre criança não tem que namorar. Eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal que tá nos assistindo sobre criança não tem que namorar. Claro. A pastora da minha igreja, mesmo que falava sobre a modéstia ao vestir, ela também falava muito sobre isso, né? Sobre namoro na infância, que criança não pode namorar. Aqui no Ministério Infantil tinha de 7 a 10 anos de crianças, então era um assunto, né? Porque hoje em dia já tem crianças pequenas, criança de 7 anos namorando, de 9 anos, e na Bíblia está escrito que há tempo para todas as coisas. Então, uma criança não tem maturidade para se relacionar com alguém ainda. Você tem que ter uma maturidade, você tem que ter um discernimento já. E o namoro é como se fosse uma prévia do casamento, porque na Bíblia não tem namoro. Na Bíblia, você já casa direto. Matheus, então, o que eu vou fazer com esse episódio, pelo amor de Deus? Então, quando você namora, você já tem que ter mais ou menos pronto para casar. Então, é bom você já ter estudado, você já, né, ter maturidade. E é muito ruim, né? Quando a gente vê crianças namorando assim. Eu também tinha umas amigas na minha escola que namoravam já. Pulando fases da vida, né? Pulando fase. Porque criança, a gente tem que aproveitar mesmo. Início da adolescência, tem que aproveitar o resto. E é tempo da gente guardar nosso coração. Não é tempo de namorar. Namoro, eu acho correto, só acima de 17 anos. Depois que já tá ali, né, terminando a escola, já tem uma mentalidade formada. Então, é muito importante você aproveitar cada fase da sua vida. Porque namoro cedo traz decepção amorosa muito cedo e uns problemas cedo, né? Então, não é bom, porque geralmente não são namoros que duram, porque hoje em dia eles falam até ficar, né? Nem é namorar, é ficar. Porque, tudo bem você ficar com um, depois ficar com outro. É pra aproveitar, é pra curtir. É assim que eles acham, né? Mas não é. Quando você namora, você assume um compromisso com a pessoa e com Deus. Então, é importante que você já tenha
discernimento do que você está fazendo e você já seja maduro o suficiente. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Falando em escola, você já sabe o que você quer ser? Que caminho que você quer seguir? Bom, eu quero ser atriz, porque eu gosto de falar para câmeras, assim, eu acho que eu tenho uma facilidade. Eu faço aula de teatro e eu queria ser atriz de filme cristão, queria trazer, ou mesmo se não for, eu queria trazer o evangelho para televisão. Eu quero isso, eu acho que eu sou boa nisso. E também eu quero levar Jesus para esse meio, né? Para teatral, de filmes. Então, eu gostaria muito de fazer isso. Você sabe que a gente teve aqui recentemente o Alex, que é o do Quarto de Guerra, a Forja. Ele teve aqui com a gente. Você precisava ter conhecido. A gente vai dar um jeito de fazer esse episódio chegar no pessoal lá. Pastor Gilson, que teve aqui domingo, que trabalha nesse meio aí dos filmes. Você precisa ser conhecida, Vale. Isso aí, seu Insta é aberto? Então, ele já foi aberto. Mas não era o tempo certo, eu acho. E porque é perigoso, né? Às vezes uma criança na internet tem que saber quem vai seguir, se é apropriado. Mas agora eu vou abrir ele. Por favor. Nem que a sua mãe aumente a supervisão ali, mas, gente, isso aí precisa viralizar. Sim. Porque, de verdade, você... Teve uma pergunta na caixinha que me pediram para fazer para você. Peraí. Que é exatamente o que eu acho que é o cerne que é a dúvida de todo mundo quando ouve uma menina de 12 anos, de forma tão madura, falar sobre o que você tá falando. A pessoa escreveu assim. Tô aqui para responder todas as dúvidas. Yes! É isso aí, isso que a gente quer. Deixa eu pegar aqui, ó. Foi a... Aí... Mariana Clementina. Ela pergunta assim: qual o maior desafio de ser separada deste mundo? Porque você é contra a cultura, né? Você é uma menina separada de verdade. Qual é o maior desafio? Então, o pecado, ele é muito tentador, né? E é gostoso o pecado, porque se não fosse, ninguém ia querer fazer e não ia existir mal no mundo. Por isso que Eva comeu do fruto proibido, né? Porque ele era bom, a serpente induziu ela. Então, o diabo, ele vai fazendo isso com a gente. Ele vai ele tem uma conversa gostosa, ele tem palavras doces, então ele vai envolvendo. E aí, quando você nem percebe, já tá enrolado ali e não consegue mais sair. E é legal porque ele não muda a estratégia, né? Ele faz igualzinho Sim. desde o Éden, né? Por exemplo, você tá aqui, ele vai te puxando devagarzinho, até você chegar aqui. Aí você percebe já que você tá em outro lugar, onde você não deveria estar, e ele fala, nossa, nem percebi que tava aqui. Nossa, ele tava aqui, mas foi ali, né? Eu nem percebi. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque temos que saber o que é certo e errado. E é importante ler a Bíblia, porque é na Bíblia que tá a instrução sobre isso, né? E tá escrito várias passagens, o que é certo, o que é errado, o que deve fazer, o que não deve. Porque eu via minhas amigas, por exemplo, assistindo algo que é inapropriado, que não é pra nossa idade. E dá vontade de assistir. Dá vontade de assistir, porque elas estão ali assistindo, você quer se enturmar, você quer ser legal. Às vezes tem um palavreado impróprio e você quer falar também, falar palavrão pra ser legal, pra estar ali no meio de todo mundo. Pra fazer parte da tribo. Isso, ali, né? pra fazer parte, né? Pra se enturmar. Mas você tem que ser diferente. Deus nos chama pra ser diferente. Ele nos chama pra ser luz do mundo em meio à escuridão. Então, você tem que estar ali sendo uma luz no meio do seu ciclo social. Então, uma vez eu ouvi um testemunho que não é meu, é de uma monitora de acampamento da minha igreja, que ela diz que quando ela e a irmã dela vão na academia, a recepcionista fala assim, nossa, parece que a academia fica tão leve quando vocês entram, parece que entra uma luz aqui, eu me sinto tão bem. Então, que a gente possa ser assim, desse jeito, que a gente possa trazer luz para os lugares e tornar tudo mais leve, que as pessoas enxerguem a luz e o brilho de Jesus na gente. Então, né, que você seja luz e sal da terra, né? Que você é, né? A gente já entendeu que você Amém. é. Você já sofreu algum bullying por causa disso? Você já enfrentou alguma situação que te deixou chateada? Bom, eu já cheguei, né, a me misturar com as pessoas da minha escola. Já
por isso, né, eu queria estar ali junto das pessoas, porque quando você tá entrando assim na adolescência, pré-adolescência, você quer estar junto, você quer se enturmar, você não quer ser o excluído que fica ali e só fala de Jesus, você quer estar junto com as pessoas. Mas a gente não pode deixar que isso aconteça, a gente tem que ser uma pessoa que fala de Jesus. Então, qualquer brecha que houver, você já pode falar de Jesus. Por exemplo, eu tenho uma amiga que começou a assistir The Chosen. Ela não é cristã, ela começou a assistir porque, legal, a história da Bíblia. E aí, sempre quando ela fala, nossa, eu tô no episódio tal de The Chosen. E aí eu falo com ela, né? Eu falo, nossa, que legal, sabia que Jesus, ele te ama? Sabia que Jesus, ele realmente fez esses milagres que passam na série e ele pode fazer com você? Então, qualquer coisa, assim, eu já cheguei a ser um pouco deixada de lado, não sofrer um bullying, assim, muito forte, mas eu já cheguei a ser um pouco deixada de lado, umas amigas que se afastavam porque eu acredito que elas pensavam, tipo, nossa, ela só fala de Jesus, ela só fica falando disso toda hora, qualquer coisa que eu falo, ela já mete Jesus no meio, melhor eu não vou ficar muito perto dessa. E tudo bem não. pra você isso, Tudo né? ótimo. Eu sei que eu tô cumprindo meu papel na Terra, eu sei que tô fazendo a coisa certa. E pode pensar o que quiser, a única pessoa que tem que pensar de mim é Deus. E eu sei o que ele pensa de mim. E eu sei que o que ele quer que eu faça. Ele quer que eu fale dele. Por isso que nós estamos aqui na Terra. Então, eu sei, tudo bem. Você pode ficar ali, não tem problema. Não quer ficar comigo? Não tem problema nenhum. Eu não vou mudar porque você tá se afastando. Eu não vou ser carente da sua amizade. Porque eu sei o que Deus quer que eu faça. E eu não vou mudar só porque uma pessoa me rejeitou. 1000 vão rejeitar. Mas eu não vou mudar por causa disso. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Su, como é que você fez isso? Ele é porque quando chega assim com 12 anos e a gente acha que, nossa, mas né, essa menina, eu tenho muito orgulho, né, dela, de mim, de estar fazendo isso sozinha, como você sabe, de estar junto, mas é um trabalho de formiguinha, né? Então é um trabalho de isso que ela fala das amigas, ela já passou por todas essas fases. Então eu tenho como mãe a obrigação de olhar adiante, né, para ver os perigos que ela pode estar correndo e para poder ir ensinando. Até ela chegar nesse ponto com 12 anos, hoje ela já aprendeu, mas em vários momentos da vida dela não. Então ela não sabia por quê, não, mas é obediência, né? É aquela questão da criança quando é pequena, tipo, vai comer brócolis, sim, porque precisa, porque é bom. Então, assim, não vai descer mais no prédio com essas pessoas. Você não vai andar mais com essas amigas. Isso aqui não é bom. Vai ao acampamento. Desde 8 anos que ela e o irmão frequentam o acampamento. Parece que é uma injeção de espiritualidade, né? Então, isso também me ajuda muito. Onde faz novas amizades. Eles entendem que eles não estão sozinhos, que eles não são os diferentões, assim, né? Ela e o irmão estão no acampamento, onde conhece muitas crianças, assim, né? Desse mesmo jeito. E a própria igreja. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto. Então, o exemplo dentro de casa, eu fazendo meu devocional, eu orando com ela. Ela fala, às vezes eu não faço. Mas é obrigado a fazer o devocional, entende? Então, se eu abrir mão... É muito fácil da gente perder nossos filhos, né? Sim. Abrir mão. Então, glória a Deus que isso tem... Hoje é muito consolidado na cabeça dos meus filhos, mas eles têm 12 e 11. Nossa, é muito perto um do outro. É muito pertinho. Tem 1 ano e meio de diferença. Nossa. E aí... Então, isso também me ajudou, viu? Porque aí os dois são mais ou menos na mesma fase sempre. Uhum. Você tem 2 filhos únicos, né? Eu tenho. E... Então, é um trabalho de conjunto, eu digo, sabe? Igreja, casa, família e agora escola também. Nossa, que eu coloquei. que Porque eu acho que o mundo tá ficando cada vez pior, né? Tá. Então... E a geração dela, isso aqui é raro. É raro essa ousadia, né? De se posicionar, de falar da palavra. Sim. E de ver nos olhos dela o amor por Jesus. Não é uma coisa... Ela não tá aqui falando de uma coisa por ela. Ela tá aqui porque, de fato, o Espírito Santo, onde ela tá, o ambiente tá diferente. E o que eu ensino, assim, porque eu falo muito com eles, com ela, assim...
tá disponível para todo mundo isso, de viver uma vida assim, né? Ler a Bíblia, tudo. Você que Todas as escolhe se você vai respostas querer ou não. estão na Bíblia. Então, assim, isso que também é... Antes, eu fui inculcando muito na cabeça dela. Mas hoje ela tem as próprias experiências com Deus, né? Ela tem o próprio momento dela, né? É uma coisa que ela faz que é o soaking. Explica do soaking. soaking. Sabe o que é soaking? Eu aprendi na minha igreja, que é pentecostal, né? Então é fire. Então, soaking é quando você coloca um louvor, uma música ali mais calma. Você não vai botar uma música mó agitada pra você pular, não. Ali é um tempo de você se acalmar. Você coloca uma música bem calma. E você vai sentar, você vai tirar 15 minutinhos, 5 minutinhos, qualquer tempo que seja. Você vai sentar ali, na sua cama, na sua cadeira, qualquer lugar. Você vai fechar a porta do seu quarto, ficar ali só você e Deus. E você vai só fechar os olhos e meditar o que Ele tem pra te falar. Porque Deus, Ele fala com a gente. Eu tava aprendendo isso na escola hoje, sobre comunicação entre Deus e o homem. Então, Deus, Ele fala com a gente de várias maneiras. Ele fala através da oração, através do soaking, através do devocional, através do louvor, através de oração. Às vezes você às vezes você não vai ouvir uma voz audível de Deus, tipo, né, Valentina, eu quero te dizer uma coisa. Às vezes você vai ver uma coisa na sua cabeça, você vai sentir alguém falando com você, você vai ter, às vezes, uma visão de alguma coisa simbólica que tem um significado por trás, e isso não é da sua cabeça. Isso é Deus querendo falar com você. Que lindo. E como é que você enfrenta? Você fica triste de vez em quando? Você enfrenta desafios na tua vida de 12 anos? Como é que você faz? Como é que você passa pelos desafios? Sempre a primeira coisa que eu faço quando tem desafios é clamar a Deus. E que vocês possam fazer isso também, porque isso é muito importante. Se a vida com Deus já é difícil, imagina sem Deus, né? Então, se a gente é próximo dele, vamos clamar a ele, né? Quando a gente estiver passando por dificuldades. E sempre eu busco o ombro de Deus para pedir para ele, né? Falar, pai, tô passando por essa dificuldade. Que o Senhor me ajude, pai. Eu não quero ficar chateada com isso. Ou eu não quero sofrer com isso, pai. Então, você pede para ele. E eu também sempre compartilho tudo com a minha mãe. A gente tem um relacionamento aberto, não tem segredo. Então, sempre que acontece alguma coisa, eu vou falar com ela. Às vezes, a gente ora juntas. Eu oro sozinha, às vezes, igual eu falei. E sempre você vai encontrar consolo em Deus. Então, Ele vai estar sempre ali para você quando você precisar. Você é perdoado. Você não precisa ficar se culpando por algo que você fez. Ou se tem algo que está te chateando, que vem de fora, né? Você pode falar com Ele também o tempo todo, porque Ele vai estar disponível. A gente sempre vai encontrar consolo nos braços de Deus. Tem alguma situação que você viveu? Acho que deve ter várias, né? Que ele te consolou e que você viveu um milagre, que passou e você fala assim, ó, se não fosse o Senhor, e que você pode dividir com a gente, né? Às vezes não é tudo que a gente pode falar, mas alguma coisa que você pode dividir, um testemunho que você possa dividir com a gente? Claro. Até meus 9 anos, minha vida foi muito tranquila. Foi tudo ótimo, eu era uma criança muito feliz. Sempre que tinha algum problema em casa, eu nunca sabia, nunca enfrentei dificuldade financeira nem nada. E até quando eu tinha 9 anos, meus pais se separaram. E eu sofri muito com isso, eu fiquei muito chateada. Hoje em dia, eu já perdoei, já não guardo mais rancor. Mas eu fiquei muito chateada na época. E foi nesse tempo, o meu pai ele foi morar no Espírito Santo por 2 anos. E aí, eu sentia carência de um pai. E eu não via ele regularmente, então foram 2 anos que eu fiquei aqui muito carente. Então, eu ficava muito chateada com isso. E durante esses 2 anos foi quando eu comecei a me misturar com as pessoas da escola, do prédio, porque eu acho que estava refletindo isso. A minha vida, o que estava acontecendo dentro de casa, refletia na escola. Então, na escola eu fingia que estava tudo bem e não estava, porque dentro de casa eu ficava muito chateada. Mas eu era uma pessoa na escola, uma pessoa em casa, uma pessoa na igreja. E eu ficava muito chateada porque, né, eram amizades que não edificavam, tanto na escola quanto no prédio, conversas que não edificavam, palavras que não edificavam. E eu fico muito feliz de estar compartilhando isso, porque eu me libertei disso. E hoje eu sou muito mais próxima de Deus do que eu era.
E naquela época eu ficava muito chateada. Eu ia pra igreja no domingo, chorava, orava, me arrependia. E eu pensava, segunda-feira, quando eu for pra escola, vai ser diferente. E não era diferente. Então, nessa fase, nessa época, foi quando eu me encontrei muito com Deus. E eu entendi que eu não podia ter uma vida dupla. Eu resolvi um dia contar pra minha mãe tudo o que eu fazia, porque era escondido. Ela não sabia de nada que eu fazia na escola e no prédio. Então, um dia eu resolvi contar pra ela, porque eu acho que é importante mesmo a gente contar, ainda mais pra pessoa mais próxima, que eu divido tudo. Então, eu acho muito importante contar pra ela. Eu pedi perdão pra Deus, pedi perdão pra minha mãe, e ela não brigou comigo. Ela entende, você entende, que todo mundo erra e que em Deus nós somos perdoados. Então, eu sofria muito porque eu contava pra ela o que eu fazia e aí eu ficava bem. E aí depois eu lembrava de mais coisa que eu tinha feito e eu contava. E eu fiquei nessa por uns 3 meses, assim. E era muito ruim, eu sofria muito, porque eu sabia que eu era perdoada, mas eu não conseguia me perdoar. Então, o tempo foi passando, eu fui entendendo, isso foi ano passado, que eu sou perdoada e que eu sempre vou lembrar de algo que eu fiz. Mas eu não preciso compartilhar tudo, que senão eu vou ficar sofrendo muito. E eu sou melancólica, né? Então, eu sofro muito, eu tenho esse apego, tipo, quando eu tô triste, eu tenho que chorar, eu tenho que ficar ali. Por isso que você quer ser atriz, vai ser demais. Pensa você numa cena de choro, que a gente tá chorando aqui sem precisar atuar em nada. Então, eu ficava muito chateada, mas eu entendi que em Deus eu sou perdoada. Porque Ele me entende, Ele me perdoa. E Ele não é aquele Deus que te acusa, que quando você faz algo de errado, Ele vai te acusar e vai te rebaixar, como se você, né, fosse pequeno perto dele. A gente é pequeno perto dele, né? Mas Ele não vai ser aquele Deus que vai te, vai te oprimir, vai te acusar. E na Bíblia também está escrito que Deus, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. E a minha mãe falava muito isso pra mim nessa época, que Ele coloca uma plaquinha lá no fundo do mar escrito proibido pescar. E significa que Ele não vai mais lembrar do seu erro. A gente combinou também de não falar mais sobre isso, mas agora tudo bem, que eu já... porque agora você tá testemunhando e tem um monte de gente que às vezes precisa ouvir o que você tá dizendo. Porque às vezes você tá passando por um processo e você precisa pedir perdão pra alguém. Nesse processo, eu não tinha feito nada contra minha mãe, mas eu tinha feito algo contra mim e contra Deus, consequentemente, né? Então, eu senti essa necessidade de falar com ela. Mas se você está passando por um processo assim, é muito importante que você peça perdão para Deus. Então, eu espero que esse testemunho tenha te tocado, realmente. E eu fico muito feliz de estar compartilhando isso hoje. Saber que eu superei, que hoje eu sou mais próxima de Deus que nunca. E eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Gente, com 12 anos vivendo a melhor fase. Imagina o que vem pela frente. Amém! O que você sonha? Você sonha ter a sua família, ter filhos? O que você pensa com relação ao seu futuro? Eu quero ter muitos filhos, eu quero ter 3 filhos. Muitos, né? Mais ou menos. 3 filhos, tá aí, tá bom. Eu quero ter 3 filhos. Eu quero me casar cedo. Eu quero aproveitar bastante. Então, eu pretendo começar a namorar só há mais de 18 anos, né? Não vou pensar nisso agora. Que nem eu falei, cada fase, né? Pra você aproveitar cada fase da sua vida. Então, eu não penso muito nisso. Mas eu sonho um dia ter uma família muito feliz. E que eu sei que o que aconteceu na minha família, infelizmente, foi muito triste. Mas não vai acontecer comigo. Eu sei, eu creio em Deus que eu vou ter um marido muito bom, que eu vou ser uma esposa ótima. E eu sonho em fazer vários filmes também. Você pensa em morar fora do Brasil? Penso. O meu sonho é morar fora do Brasil, nos Estados Unidos. Eu quero muito ir pra Disney, eu nunca fui. É meu sonho ir pra lá, pros Estados Unidos. Eu também amo lá. Eu fui quando eu era pequena, mas eu não lembro de quase nada. Então, eu gosto muito de lá. Eu acho muito lindo. Eu queria muito morar lá.
Que linda. Meu sonho é viajar para lá. E eu pretendo fazer o ensino médio, 1 ano do ensino médio, pelo menos, fora do Brasil. Para fazer o high school lá, para ter uma experiência, né? Também pretendo estudar fora do Brasil. Talvez estudar atuação, né? Que eu acho que lá tem melhores fontes de ensino, né? Então, eu queria muito estudar lá para ter essa experiência, sabe? Tipo, filme de adolescente. Que demais. Que demais. E tem um pezinho em missões também, viu? Ah, Vivi? é? Tem uns sonhos aí. Tenho o sonho de ser missionária. Eu quero viajar. Mas ela pode ser missionária. Então na a gente já precisa profissão começar dela. a orar pelo coração da tua mãe, né? Porque Já oro por isso. Já oro por isso com a intenção de... já leio bastante, que ela é uma flecha na minha aljava, que tem uma hora que eu vou precisar sacar e eu vou ter que lançar. Então, difícil, né, que Deus Su? me prepare. É muito difícil, eu não sei como farei isto, mas a gente cria para o Senhor, né? É do Senhor. a gente está E estudando no... A gente ora para Deus usar, ora para Deus a gente consagra, fala que é dele, pede ajuda para o Senhor para ajudar a criar, para ficar no caminho. E aí, quando Deus quer, né, tá no caminho e Deus quer pegar para si, para usar, a gente vai vai botar ter que na liberar. asa. Não Foi tem ele jeito. que deu, é de volta pra ele, né? Exato. A gente está estudando nesse semestre agora princípios da mordomia, né? E, gente, acho que o lugar que eu mais tenho dificuldade de exercer a mordomia é na maternidade. Porque, para mim, eles são meus. Mesmo sabendo que não, a gente sabe que A não. gente sabe, mas a gente... Quando a gente ouve, ai, quero ir deu, para os é Estados meu. Unidos. Daqui a pouco ela foi. E aí, né? É muito lindo, Valen. É muito lindo. E como é que é a tua relação com teu irmão? Ah, a gente briga como todos Claro, os irmãos, né? E meu né? irmão mais novo e menino ainda, é muita oração também, né? Sim, Ó, o Matheus sim. concordando, ó. É assim. A gente tem uma relação em geral boa, a gente briga, mas a gente se ama, né? E, ele sempre, como a gente tem uma diferença de idade muito pouca, 1 ano e meio só, a gente consegue, né, conversar sobre os mesmos assuntos. Legal. A gente vai para acampamento, a gente se encontra sempre toda hora. E o grupo muito... de amigos é o mesmo ou não? Ah, alguns sim, alguns não. Eu tenho minhas amigas, ele tem os dele. Mas a gente tem alguns amigos em comum. E é muito bom quando a gente tem um ciclo de amigos e a irmã que defende o irmão que defende a irmã, né? Então, eu gosto muito de ter irmão, porque sempre é uma pessoa que tá ali do seu lado, que você pode contar, além da mãe, né? Que você pode contar ali, que é seu amigo, que vai estar sempre perto de você. A família da sua mãe é uma família de muito exemplo pra você, né? Porque eu vejo o quão cuidadosos eles são um com os outros, né? A Sarinha, é muito lindo. Relação de irmão A Antonella é forte, e o Benjamin né? são meus irmãos, praticamente. A gente mora no mesmo Eu prédio. acompanhei a viagem de vocês lá, Sim. né? Indo pro aeroporto. Deve ser Sara muito é legal. minha segunda mãe, é muito legal. A gente é muito próximo. Tem uma outra prima também que mora em Vitória, no Espírito Santo. Que é filha do meu irmão. Ah, é? Uhum. A gente não se vê muito, né? Porque a gente mora em estados diferentes. Mas quando a gente se encontra, é uma farra. Ela tem a idade próxima da Antonella. E aí, quando se encontra, Um é tudo... Parece que é tudo filho. É tudo irmão ali. Que demais. E onde é que você... outro dia você falou assim, eu tô sem inspiração pra postar o vídeo, alguma coisa assim. E mesmo sem inspiração, você ministra, porque você vai lá e aparece, né? A sua principal fonte de inspiração é o Senhor? Sim, claro. É Ele que te dá os recados que você traz pra nós? Sim, quando eu tô sem inspiração pra fazer um vídeo, é que às vezes realmente eu não tenho tempo de editar, né? Que não é só gravar o vídeo, você quer fornecer um conteúdo de qualidade, né? Então, você tem que tirar um tempinho ali pra editar. E às vezes é muito corrido, não dá tempo. Mas sempre que eu tenho um tempo livre, eu tento editar os vídeos pra poder dar a mensagem que eu preciso dar. Que eu não posso deixar de esquecer disso. Porque o meu propósito, no qual eu tô ali fazendo o vídeo. Então, sempre eu tenho focado Deus no meu Instagram, sabendo que Ele é o ponto principal, Ele é o centro ali do Instagram. Então,
não desviar muito, não fazer um conteúdo fútil. Então, sempre eu procuro estar trazendo. Agora eu vou trazer mais do que nunca, como meu Instagram vai ser aberto, vou trazer mais do que nunca esse ponto de Deus, né? Porque conteúdo fútil tem um monte, né? Tem pra dar e vender aí no Instagram. Então, o que eu acho legal é que não tem muitas pessoas que fazem isso. São poucas pessoas que fazem isso, ainda mais adolescente, né? Criança. Então... Não, adolescente e com essa pegada de professar a fé desse jeito é raridade. Porque... Ali é teu campo missionário, você sabe, né? Sei. É onde eu tenho a possibilidade de falar para as pessoas, né? Então, quando você vê só vídeos de, por exemplo, se maquiar, arrume-se comigo, tem um monte na internet, mas os que falam de Jesus e que são junto com isso é diferente. Então, eu acho muito interessante trazer isso, porque não tem muitas pessoas que fazem isso. Então, eu tô aqui para espalhar o evangelho mesmo, mas sempre de uma forma descontraída, até porque eu acho que se eu falar de Jesus o tempo inteiro, não que isso seja ruim, mas talvez não alcance tantas pessoas. Porque vai pensar, só fala de Jesus o tempo todo, não vale a pena. Mas quando você tá trazendo ali um conteúdo descontraído, e aí, como eu falei antes, assim, vem uma pregação, vem alguma lição falando sobre Deus, e é muito interessante, né? Porque você vai implantando aos poucos o cristianismo da vida daquela pessoa que te assiste, que não é cristã. Exatamente. A pessoa entra lá, acha que vai aprender a fazer skincare. Né? Com aquelas tiaras, que eu acho a coisa mais incrível do mundo. Aí você acha que vai aprender sobre skincare quando, de repente, você tá ali para ter o coração ministrado. Sim, exatamente. É isso que eu procuro trazer. Que as pessoas acham que vão entrar no meu vídeo e vai ser só um vídeo, mais um vídeo de skincare. E aí, tem ali a mensagem que eu quero dar, tem Deus ali no meio. E aí, as pessoas entram no vídeo achando que vão só aprender a fazer skincare e saem do vídeo com o coração ministrado, como você disse. Que lindo. É isso que eu quero trazer no meu Instagram. Que lindo. Falando em propósito, vamos agradecer aos nossos apoiadores que estão com a gente aqui no Redireção, que faz com que essa obra de Deus avance. Nós vamos começar falando, claro, do Arranjo do Dia. Arranjo do Dia, que é apoiador aqui no Redireção. Se você não sabe qual é o testemunho do Arranjo... Porque essa família aqui, gente, é muito testemunho. Então, a gente tem um episódio gravado com a Sarinha, onde ela conta como nasceu o Arranjo do Dia. Arranjo do Dia é uma empresa de assinatura floral. Eles têm uma loja lá no CJ Shops. Agora começou com os ramalhetes, porque antes era só vaso, que já são maravilhosos. Então, tem assinatura floral, ramalhetes. Você que precisa de flor para uma determinada ocasião, @arranjo do dia, chama as meninas lá. Você que quer flor toda semana na sua casa, bonita, linda, porque flor de plástico não é chique, já diria nossa amiga Cíntia Chagas. Então, conheça o Arranjo do Dia. Pode rodar, Matheus. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. Riveste Revestimento também. Quer fazer uma reforma na tua casa sem muito quebra-quebra? Você precisa conhecer o trabalho do pessoal da Riveste. A Riveste é uma empresa que te ajuda a mudar o ambiente, deixar tudo mais bonito, só que de uma forma menos suja, digamos assim. Então, vamos colocar o vídeo da Riveste para vocês. Vai lá, segue o pessoal, diz que viu aqui no Redireção e vamos abençoar aqueles que abençoam o nosso trabalho aqui. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede.
parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço, gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento pra você. Roy Seguros, que está com a gente desde que o Redireção começou. A Roy Seguros é uma empresa de seguro saúde, seguro de vida, seguro de carro, enfim. Se você que nos assiste precisa de qualquer ajuda nesse sentido, procure o pessoal da Roy Seguros. A Roy Seguros é uma empresa que tem os valores pautados na palavra de Deus. Então, o que eu sempre digo aqui, vamos ajudar, vamos abençoar as pessoas que abençoam a obra de Deus. Pode rodar, Matheus. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Então, muito obrigada aos nossos apoiadores, que a gente continue firmes aí em 2025 para seguir semeando na obra de Deus. Eu até ia falar da Francescato, mas não vou, porque a Francescato é a minha empresa e eu prefiro continuar aqui ouvindo da Valen. No próximo episódio a gente fala, tá? Valen, o Antônio é assim também? Então, o Antônio, ele faz o devocional dele, mas ele não é tão aberto para falar assim para câmeras. Eu acho que não é muito a praia dele falar assim, mas ele gosta de me ver gravando os vídeos e a gente gostava de gravar vídeo quando a gente era menor também. Ah, é? Uhum, a gente não postava, né, mas a gente gostava de gravar vídeo. E é muito divertido isso, né? Como é que fica o coração dos avós vendo? Minha Porque avó se fosse é minha minha maior neta, fã. eu ia falar, meu Deus, é minha Minha avó é minha neta. maior fã. Minha avó é minha maior fã. Ela sempre comenta em tudo que eu faço. Meu avô também. Sempre. Eles são os primeiros que curtem, os primeiros que comentam, os primeiros que me mandam mensagem no direct, falando: nossa, que maravilhosa! Muito bem, é assim mesmo. E eu fico muito feliz de ser uma neta que dá tanto orgulho para os meus avós, assim. Que, né, hoje em dia tem muitos netos, né, que os avós que são de uma geração mais antiga devem olhar e pensar: nossa, essa geração de hoje em dia tá perdida, porque tem tanta coisa errada, né, pessoas da minha idade, meninas da minha idade que fazem tantas coisas erradas. E eu imagino como deve ser os avós quando eu vejo um vídeo desse assim, de meninas dançando, danças impróprias, usando roupas que também são impróprias, que não são modestas. E eu imagino como os avós devem reagir, né? Os familiares devem pensar: nossa, mas essa geração não deve dar orgulho. Então, eu fico muito feliz de ser uma neta que dá orgulho para os meus avós. Eu sei disso, eu tenho certeza, pelas atitudes deles. E eu fico muito, muito feliz mesmo. Você consegue ver a vovó quanto tempo no ano? A minha avó, ela sempre vem pra cá, ela vem pra cá mais de 2 vezes no ano. Nas férias a gente sempre viaja lá pra casa dela, ou ela vem aqui. E eu vi que é muito bom ir pra lá, né? Sim, muito, demais. Eu amo a casa dela, é muito grande lá. Sempre os netos encontram lá, quando tem encontro de família lá na casa dela. E eu gosto muito de ir pra lá. É muito divertido, é onde nossa família toda se encontra, onde os primos ficam todos juntos. E casa de vó é muito bom, né? Que demais, né? Que demais. Quando você for vó, hein, Sô? Mas vai Nem demorar. me fala. Não, vai demorar. Vai demorar Vai em demorar. nome de Jesus. Mas disse que quer casar cedo, né? Então, 20 e poucos. Mas eu acho lindo, sabe? Eu Porque esse também. negócio de ficar enrolando pra casar. Vai namorar 10 anos antes de casar, 6 anos só até casar.
E daí demora mais um tempão pra ter filho, daí não curte o filho, daí já não dá conta mais porque já tá mais velho. Eu acho que tem que aproveitar mesmo, tem que aproveitar. Qual que você acha que é o maior desafio nosso enquanto mulher hoje na sociedade, assim? Tô te perguntando isso porque a gente vai ter agora, dia 28 e 29 de março, a nossa terceira conferência interdenominacional aqui de Pinheiros, no qual a Arranjo do Dia tá sempre participando. E o tema é o papel da mulher na sociedade. E a gente tem visto tanta coisa, né? Tanta ideologia, tantas meninas, é o que você falou aqui, né? Se expondo de uma forma que não valoriza aquilo que o Senhor fez. Então, como é que você acha, Valen, qual que você acha que é o nosso papel hoje, assim? Qual que é o desafio que a gente tem enquanto mulher? Eu acho que a gente tem que brilhar a luz de Jesus. Eu já fiz um vídeo uma vez falando... o meu primeiro vídeo que eu fiz foi falando sobre maquiagem, que a beleza externa, a gente se maquia para ficar bonita por fora, mas a nossa beleza interior vem de Cristo. Então, eu acho que a gente tem que brilhar a luz de Jesus e mostrar as mulheres virtuosas que nós somos. De Provérbios 3, eu acho. 31, Começa com 3, né? Quase. Isso aí. Então, eu acho que a gente tem que ser mulheres virtuosas mesmo. E exercer a nossa feminilidade e brilhar a luz de Jesus, como eu falo. E é legal, porque feminilidade não tem nada a ver com feminismo, né? O feminismo é um movimento criado onde a mulher quer o lugar que Deus não fez ela pra estar, que é o lugar do homem, né? Mas a feminilidade a gente aprende com a rainha Esther, né? Eu sempre falo, gente, ela ficou lá se preparando para ser apresentada pro rei lá. Então, eu acho que isso que é outra coisa que você ensina a gente, né? É a gente se cuidar. É a gente cuidar daquilo que... Tem que valorizar, né? A gente tem que se cuidar mesmo. Mulheres têm que ser vaidosas. Então, como eu falei, não é muito legal, né? Você ser uma menina ali, uma mulher que anda toda jogada, parecendo um menino, que usa roupa larga. Então, não, vamos colocar um vestidinho, vamos ser modestas, usar roupas que valorizem a nossa beleza, mas sem mostrar o nosso corpo, porque nós temos que ser modestas, o que é muito raro e importante hoje em dia, né? Já que hoje tem tantas roupas que as pessoas usam, né, que não são legais, não são adequadas. Então, eu acho que nós temos que ser virtuosas e mostrar que nós somos diferentes das mulheres da geração de hoje, que estão fazendo o contrário do que é ensinado na Bíblia, né? Então, eu acho que a gente tem que se valorizar mesmo, se cuidar, ser bem vaidosa. Entender o nosso papel, né? Enquanto mulher. Deus nos fez para ser mãe, para ser esposa, né? Para estar trabalhando na obra do Senhor. E a gente vê que o teu caminho é esse, né? É isso que você vai fazer. Sim. A gente tá vendo e a gente ora por isso, viu? A gente ora muito por isso. Amém. E a tia Sara? Fala dela pra nós. Ai, O que ela tia, fez antes de você vir? Ela orou comigo, ela foi lá em casa, ela estava na correria. Antes da gente sair, faltando um pouquinho pra sair, ela foi lá em casa, orou comigo. Minha tia, sempre que eu tô triste, ela é a mais animada. Ela fala, não, para de ficar triste aí, vamos orar, vamos levantar, vamos fazer uma coisa. Não vai ficar triste aí, não. Então, minha tia, sempre que eu fico chateada, assim, com questões familiares também, alguns problemas de relacionamento com o pai, por exemplo, ela sempre me fala que tá tudo bem. Então, ela fala, não fica triste com isso, ela tá foi tudo muito bem. importante pra você naquela Muito fase que você importante. contou? Sim, muito importante ela foi. Ela sempre era a pessoa que mais me animava quando eu ficava chateada. Minha mãe também, mas a tia Sara era mais... É pilhada, né? Às vezes parece que o dia dela tem mais de 24 horas, não parece? Tem. E arrasta a gente junto, né? Pra fazer. Ela faz tanta coisa que eu falo, gente, não é possível. Como é que ela dá conta, né? E é por isso que é tão lindo, que tudo que ela faz, tudo que ela faz é um testemunho daquilo que o Senhor quer que ela faça, né? Tem propósito, tem sentido, né? É lindo ver, Valen. Eu quero muito que o Senhor use você na tua geração, que você fale para o maior número de pessoas possível. Não se cale, porque às vezes a gente fala... às vezes a gente cansa, né? Às vezes a gente... Porque você vai explodir. E quando você explodir, você vai ter que lidar com os chatos de plantão. Você já pensou nisso? Já, como é que você vai lidar? Pensei. Que nem eu falei, né? Quando as pessoas não querem ficar perto ou acham chato, porque só fala de Jesus o tempo todo.
Então, eu sei que vai aparecer umas pessoas que não gostam e tudo bem, porque se nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu para agradar, né? Então, eu sei que vai aparecer, né, hater que chama, que não vão gostar do que eu faço, mas não tem problema isso, porque eu sei, a única pessoa que tem que pensar alguma coisa de mim é Deus. Então, se você não gosta, Paciência. tudo bem. Se você gosta, que ótimo. Mas eu tô querendo, né, agradar todo tipo de pessoa. Como que foi a sua transição do Ministério Infantil para os adolescentes? Você sentiu muita diferença? Em janeiro, teve o acampamento da minha igreja, agora há pouco. E eu me formei lá, que eles fazem uma formatura para quem vai pro RISE, que é o nome do Ministério dos Adolescentes. E aí, eu me formei lá, eu e minhas amigas, a gente se formou. E o culto é muito bom, é muito mais agitado, e eu acho muito melhor, é muito bom o culto. Dos adolescentes? Sim, dos adolescentes. Ah, eu pensei que ela ia falar, não, foi difícil a transição, foi nada. Não foi difícil. Tava doida pra ir, né? Já tava grande, perto dos pequenos, já Já tava Queria quase muito virando a Claro que leitora. dos existe exige uma maturidade maior, mas eu acho muito bom, porque eu acho que é mais adequado, né, pra minha faixa etária já, porque às vezes era muito de criança, eu achava, então eu prefiro esse ministério que eu me identifico bastante. Que demais. Você sabe que eu trabalho com saúde mental, né? E a fase que a gente tem mais problema é a adolescência. Problema por quê? Porque é um grande boom de mudanças na vida de vocês, do ponto de vista neurocientífico e tudo mais. E aí, a gente tende a olhar para aquelas meninos que têm uma vida margarina, sabe? Ah, papai, mamãe, a casa é arrumadinha, tudo certinho e tal. E aí, a gente entende que, mas aquilo ali, ó, a pessoa não tem problema porque ela vive num ambiente totalmente funcional. Aí, a gente recebe uma menina que tem 12 anos, que viveu uma situação de um ambiente disfuncional e que continua professando a fé. E a gente sabe que em consultório, a gente recebe muito adolescente da sua idade que quer tirar a própria vida, que se sente inadequado, que parece que não faz parte desse mundo. Você é o oposto disso. Você buscou no Senhor a força que você precisava para se manter ali. Essa é a receita? Esse é o caminho que essa geração, que essa idade, que esse pessoal teu vive, esses desafios que eles vivem, o caminho é esse, na sua opinião? Eu acho que é. O caminho é Jesus, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele tá disponível sempre. Jesus sempre vai estar disponível. Então, não vai ter isso de, eu queria falar com Deus, mas agora ele não pode. Eu vou dar um recado para um santo para falar para ele que tá ali perto, porque Jesus é muito ocupado. Não existe isso. Jesus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, sempre quando você quiser falar com ele, na igreja, indo para algum lugar, no carro, no seu quarto, enquanto você toma banho, enquanto você lava a louça, em qualquer lugar você vai poder falar com Jesus, porque ele sempre vai estar disponível. E Deus, ele me falou muito isso quando eu passei por uma fase difícil. Deus, ele me falava muito isso. Na verdade, eu entendi isso depois que já estava melhor as coisas, né? A poeira já estava baixando. Eu entendi que Deus, ele fala pra gente, ele não fala pra gente que a gente não vai passar pelo fogo. Ele fala que a gente vai passar, mas que ele vai passar com a gente. Então, eu acho que é isso que importa. Às vezes ele não te livra do fogo, né? Ele te livra no fogo, né? Lá junto com você. Exatamente. Porque hoje a sociedade, os adolescentes de hoje são muito dramáticos, né? Então, quando acontece alguma coisa, já chateia. Eu não tô falando que isso é frescura nem nada, porque eu também sou assim às vezes. Mas Deus, ele não fala que... Na Bíblia fala que nesse mundo tereis aflições. Então, não fala que não vai passar pelo fogo, mas fala que vai estar com ele. E é isso que importa. Porque quando você estiver passando por um momento difícil, ele vai estar com você. Você tem que ter convicção disso. Então, sempre que você estiver passando por um momento difícil, saiba que Deus vai estar do seu lado. Em todo momento, ele vai estar ali quando você precisar. Que linda. A gente tá indo pro final já, porque passa muito rápido, eu avisei, né? Sim. Eu queria te ouvir, o último assunto que eu queria te ouvir é com relação à sua mãe. Sabe, o que ela fez
aos teus olhos, o que ela fez pra gente estar vendo isso aqui? Porque a gente falou de Jesus, a gente falou do Senhor, a gente sabe que é a graça de Deus sobre ela. Mas ela enquanto mulher, sabe? O que você vê todos os dias? Eu vou tentar resumir porque já tá no final, né? Mas a minha mãe é a minha maior inspiração em todas as áreas da minha vida. No momento difícil, ela que estava ali do meu lado. Então eu reconheço todo o esforço que ela fez. Eu sei o quanto ela dá duro por mim. E eu sei o quanto é importante isso de maternidade. E eu fico muito feliz de ter uma mãe como essa, de ter uma mãe cristã que sempre me dá bons exemplos no vestir. Sempre quando eu não quero fazer devocional, ela fala, não, vai fazer, ela obriga a fazer. E eu sei que é pro meu bem, porque os filhos são como uma flecha. E os pais têm que puxar para trás para depois poder soltar quando estiver pronto. Então, quando a sua mãe pega no seu pé, tipo, vai tomar banho, vai fazer isso, faz aquilo, você fica, que saco, mãe, nossa, por que você faz isso, me obriga a fazer isso? Porque ela tem que te puxar para trás para depois soltar quando você estiver pronto. Então, eu aprendi isso no acampamento e eu entendo que quando a minha mãe me disciplina, é pro meu bem. E a mesma coisa com Deus, quando Ele disciplina, é pro nosso bem. Então, eu sou muito grata de ter uma mãe como essa, que sempre foi um exemplo pra mim, que sempre Lembrando que ali. quando você viveu aquela fase difícil, pra ela também devia estar muito difícil, né? Sim, pra ela sempre... Eu sei que deveria estar muito difícil, mas ela sempre estava ali, não deixando saber que ela estava triste, porque se ficasse triste, todo mundo ia ficar triste. Então, ela sempre estava animando a gente, mesmo quando estava chateada. E mesmo quando ela estava triste, ela não queria que a gente ficasse triste também. Então, sempre foi minha mãe que estava ali do meu lado nos momentos difíceis. Quando eu precisava de ajuda na lição de casa, ela que estava ali. Quando tinha alguma situação chata na escola, ela que estava ali. Quando tinha alguma conquista, ela que estava ali do meu lado o tempo todo. Então, eu reconheço muito o esforço que ela faz por mim. Que linda, meu Deus. Aí você acaba comigo. Eu já nem falo mais. Todo o programa eu falo, preciso trazer uma caixinha de lenço. Eu esqueço de trazer. E hoje o momento era bastante propício. Su, eu queria terminar te agradecendo, assim, porque Imagina. a Valen tem me inspirado há algum tempo. E você, sem dúvida nenhuma, porque eu até comentei hoje nos meus stories que quando eu passo por algum perrengue, a primeira coisa que eu faço é virar uma ostra. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda. O Senhor tem tratado muito isso em mim, né? E eu sei do desafio que você viveu, né? A gente sabe. E daí, sabendo do seu desafio, eu me deparo com isso aqui... Não tem jeito. Assim, a graça. Pra te agradecer mesmo e dizer a graça de Deus, sim, mas é um esforço intencional da tua parte. São as tuas renúncias, sabe? São as tuas escolhas que hoje a gente pode desfrutar disso daqui. E saber que tá só começando, assim, sabe? Amém. Tá só começando. E Valen, muito obrigada pela disponibilidade, pelo privilégio de ter você aqui, por aprender tanto com você, que o Senhor alargue as tuas fronteiras e que você, em nome de Jesus, fale para o maior número de pessoas possível. Que você faça a diferença na sua geração. Aliás, você já está fazendo, que você só continue. Amém. Você quer deixar algum recadinho para a meninada que está nos assistindo? Eu acho que eu já falei bastante. Mas, lembra de tudo isso que eu falei. Quando você passar por um momento difícil, Deus vai estar ali do seu lado. E quando seus pais pegarem no seu pé, é porque eles estão te puxando para depois te soltar. Glória a Deus. Gente, falar mais o quê? Eu tava ansiosa por esse episódio e realmente foi lindo. Glória a Deus pela vida de vocês. Você que nos assiste, esse é um... Por que eu quis tanto trazer a Valen? Porque a gente recebe muito recadinho de gente que tá sofrendo com filhos nessa idade. Então, assim, vamos espalhar, vamos colocar para todo mundo o que é que a gente tem que fazer. Exemplo, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa ser exemplo. A gente não pode falar para a criança fazer o devocional se a gente não faz. Ler a Bíblia se a gente não lê, né? Vamos para a igreja se a gente não vai. Então, que esse episódio tenha falado ao teu coração, mande para o maior número de pessoas possível e até o próximo Redireção, se Deus quiser. Tchau, tchau.